Rádio Metrópole da Bahia, ele criticou o Lula fortemente. Olha o que está dizendo aqui, ó. O Lula virou, desculpa, é duríssimo o que eu estou dizendo, mas você que pediu para ouvir. O Lula virou um chefe de quadrilha. Qual é a diferença substantiva da moralidade do Lula É para a moralidade Ciro do Gomes Bolsonaro? São falando duas pessoas que Lula completamente distintas. virou O Lula não foi agora um na chefe vida de quadrilha. toda que eu ajudei o Não é Lula. isso, Ciro? Eu vi o Lula se corromper. Viu o quê? O negócio doído pra mim, meu irmão. O Lula fez o quê pros pobres? Criou o Bolsa Família, que é a memória afetiva do nosso povo. Bolsonaro botou R$200 em cima. Eis o limite do PT. Ou seja, Ciro Gomes está dizendo que Bolsonaro é melhor do que Lula. Melhor não, dizendo que Lula é um estrume, né? O Lula, durante o período que mandou no Brasil, deu lucro aos bancos de 8 vezes maior do que o Fernando. Que o Lula enriqueceu os bancos, que Lula destruiu a nação, que é um chefe de quadrilha. E que... Mas e agora, gente? Isso aí foi antes, né? Isso aí foi antes. E agora que hoje já é dia 5? Hoje é dia 5, ele agora... 5 de outubro de 2022. Não é 5 não. Hoje não é 5 não? 4. Ajuda aí a assistente técnica aqui para poder... Hoje é Hoje é dia 4. 4, né? Então hoje, 4 de outubro de 2022, o que é que acontece? O noticiário estoura aqui. Ciro Gomes apoia Lula. Vota em Lula, não vai nem viajar para votar em Lula. Mas peraí, os bandidos na cadeia, né, nos presídios, comemoraram o quê? A vitória de Lula. Comemoraram Lula na frente. Lula na Agora frente, Ciro Gomes entra nessa mesma vala. Na mesma vala, tá igual os bandidos nos presídios. Agora eu quero saber você do outro lado. Vai fazer o que com esse Brasil da gente? Eu quero saber se o povo, se o povo direito, o povo que se acha, né, evangélico, que não gosta de política, que detesta tudo, que não saiu de casa para ir votar, ou que chegou na urna e acabou anulando o voto, ou votando em branco. Esse povo, que dá uns quase 30%, né, Deus? quase 30 milhões, né? 21%. 21% do eleitorado, quer dizer, esses 21% é 2 a cada 10 brasileiros deixou de ir votar. Essas pessoas vão sair de casa agora no segundo turno para reparar, para corrigir o defeito que criaram, né? O defeito que criaram. Poderia ter tudo sido terminado no primeiro turno se eles não ficassem em casa. E agora vamos ter que apelar... Será que nessa gente tem algum que vai votar em Lula? Será que tem? Qual é a chance que Bolsonaro tem para reverter esse jogo, Jó? A chance... No caso o resultado deu 48... 43. 48,43. 5 pontos alguma coisinha aí. 5% do eleitorado dos que votaram, né, tem que converter 5% em prol de Bolsonaro. Então tem que trazer os votos de Ciro, de Tebet e da Soraya. Trazer os votos praticamente de todos. Será que é possível isso? Eu acho impossível. A chance é os que ficaram em casa, né, são responsáveis por essa vitória. Eles é que são responsáveis. Então o povo que não votou, o povo que votou nulo, o povo que votou branco, tem que se movimentar para poder desmanchar a desgraça que está já iniciada aí. Quem foi e votou nulo e votou branco tem uma responsabilidade grande, porque eles são mais de 3 milhões e pouco. Não resolvia, mas chega perto. A reflexão é o seguinte: o que é que amanhã, no futuro, o que é que seus netos vão ler nos livros de história do Brasil? Olha, pegaram o cara condenado. Eu não preciso chamar Lula de ladrão, mas é difícil você arranjar outro nome para ele. E quem condenou foi a justiça. Então, depois do cara condenado, preso, dinheiro devolvido, roubalheira, condenado naquilo que a lei eleitoral mais classifica como repudiante. Improbidade,
administrativa, que você pode ter sido condenado por outras coisas, matou irmão, porque fez qualquer outra ilicitude na vida, usou droga, criou, né, problema, usou não, é que traficou, mas, enfim, a condenação de Lula é condenação por práticas de ilicitudes do âmbito, né, que a lei eleitoral repudia, porque é improbidade administrativa, é roubalheira direto de meter a mão nos cofres e levar para casa. Então, tiraram o cara condenado da cadeia, descondenaram ele e botaram para derrubar Bolsonaro, para derrubar um honesto. Tiraram um ladrão e botaram para derrubar um honesto. E a renca, né, a tranqueira de tudo quanto é ruim, se impregnou nele, acreditando que esse cara tirado do presídio vai derrubar Bolsonaro. Quer dizer, você não tem uma coisa boa atrelada a ele. Não tem nada. Aí do outro lado você reflete. A polícia toda, ó, você que quer um parâmetro assim, sensato, a polícia toda, praticamente a polícia 100%, né, do Brasil inteiro, praticamente 100% da polícia é a favor de Bolsonaro. E não é porque Bolsonaro deu nada à polícia. É com medo da ladroagem se instalar, de crescer a bandidagem no Brasil. Então a polícia toda é a favor de Bolsonaro. A ladroagem toda dentro dos presídios, que eu conheço um monte de presídio, eu trabalhei 18 anos em cima de 40 presídios, você não encontra ladrão a favor de Bolsonaro, só a favor de Lula. Só a favor de Lula. E agora você vem tirar o cara do presídio, descondenar e botar para confrontar com o Bolsonaro, rapaz. Ainda tem um agravante que agora está aí pregando abertamente a regulação da mídia, do direito da liberdade, a liberdade de expressão, apoiando aborto, casamento de pai com filha, de irmão com irmã, entre outras coisas terríveis. Agora, esse negócio, eles podem até... Alguém pode querer dizer que Lula não vai ser a favor dessas coisas. Alguém pode querer dizer isso. Agora, tirar o ladrão da cadeia, o cara condenado, e botar para ser presidente da República, isso é o que vai ser lido na história pelos seus netos e bisnetos do amanhã, rapaz. E esses meninos lá no futuro vão entender que foi você, hoje, os pais deles, os avós deles, é quem fizeram essa asneira que só em ele ser candidato, no meu sentir, Bolsonaro, uma pessoa honesta, disputar com um ladrão, é um negócio doloroso. Se Bolsonaro tem essa coragem aí, as pessoas que são bolsonaristas não podem ficar atrás de pilastras se escondendo. Tem que botar a cara na tela. Botar a cara na tela e chegar junto também, porque deixar ele só para disputar com o ladrão é triste. É triste. A gente tem muito que agradecer a Deus ter um homem capaz de enfrentar uma situação dessa aí em prol da defesa da nação. Ter coragem para enfrentar tudo sob o risco da própria vida para defender um povo e, de repente, aqueles que não precisam ter muita coragem, que basta se declarar a favor, só a favor de Bolsonaro, essas pessoas ficarem atrás das pilastras, com medo, se escondendo, só vai querer votar no secreto lá na urna. Tem que ter coragem para declarar, rapaz, sua posição. Tem que declarar. Eu declaro, não voto em ladrão.